A gente vai falar dos últimos números da pesquisa Datafolha. Vamos aos números então. Em São Paulo, a gente tem aí as intenções de voto do candidato Dória, João Dória, do PSDB, dispararam aí na última pesquisa. Ele subiu de 30% para 38% das intenções de voto. A pesquisa foi feita ontem e hoje. O candidato Celso Russomano cai de 22% para 14%. A candidata Marta Suplicy, do PMDB, de 15% cai para 12%. E o candidato Fernando Haddad, prefeito de São Paulo, do PT, sobe de 11% para 14%. A ex-prefeita Erundina continua com 5% das intenções de voto. Se a gente considerar os votos válidos, que é o que define a eleição, o João Dória está na liderança, isolado com 44% dos votos válidos, Russomano e Haddad empatados com 16%, Marta com 14%, Erundina com 5%. Os votos válidos, como eu disse, definem a eleição, e nessa trajetória do candidato João Dória do PSDB não é descartada uma vitória do tucano já no primeiro turno da eleição. Amanhã a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Vamos ver os cenários então para o segundo turno. No cenário entre Dória e Russomano, o João Dória estaria com 54% das intenções de voto e Russomano com 25%, caso haja segundo turno em São Paulo, que é uma das possibilidades aí. Um segundo cenário, que é Dória e Marta, o tucano tem 54% e a Marta Suplicy, do PMDB, 29%. E num último cenário pesquisado aí, dos que têm chance no segundo turno, João Dória, do PSDB, com 59% das intenções de voto e Fernando Haddad, do PT, com 26%. A pesquisa Datafolha foi feita também em outras praças, a gente vai mostrar o Rio de Janeiro agora. No Rio de Janeiro, segue na liderança com as intenções de voto o Marcelo Crivella, do PRB, ele está com 27%, oscilou negativamente 2 pontos. O Marcelo Freixo, ele subiu de 10% para 13%. O Pedro Paulo, que é candidato do PMDB, aliado do atual prefeito, oscilou de 11% para 10%, e estão aí embolados em quarto lugar, Índio da Costa e o candidato Osório, com 9% e 8%. Os votos válidos, Marcelo Crivella, 32%, Marcelo Freixo, 16%, Pedro Paulo, 12% e os dois aí últimos com 11% e 10%. Nesse caso, é muito difícil liquidar a fatura no primeiro turno, já que Crivella está com 32% dos válidos. Projeção de segundo turno, Marcelo Crivella com 42%, Marcelo Freixo com 37%. Ele subiu aí bastante, o Marcelo Freixo, do PSOL, entre a última pesquisa e essa, de 29% para 37%, e o Crivella caiu bastante também, de 51% para 42%. No outro cenário, Marcelo Crivella com 47% e o Pedro Paulo, candidato oficial aí do PMDB, com 25%. Praticamente não oscilaram entre a última pesquisa, não mudaram muito entre a última pesquisa e essa. Agora a gente tem também Belo Horizonte, João Leite, que é o candidato do PSDB, com 31%, e Alexandre Calil, do PHS, com 19%. Votos válidos, 39% a 23%, praticamente inalterado aí esse cenário em relação à última pesquisa. No cenário de segundo turno, confrontando os dois, João Leite, no cenário de segundo turno, a gente precisa mostrar, João Leite aparece com 48%, e o Alexandre Calil com 28%. Uma última pesquisa, Recife, Geraldo Júlio, nas intenções de voto, 39%, João Paulo, 25%, Daniel Coelho, 15%, praticamente inalterado em relação à última pesquisa, no começo da semana, e os votos válidos, Geraldo Júlio, 45%, João Paulo, 29% e Daniel Coelho, 17%. Bom, vamos falar aqui com cenário do segundo turno, Geraldo Júlio com 52%, e João Paulo com 34%, também não tem muita mudança em relação à pesquisa anterior, Geraldo Júlio segue na frente aí. Bom, a gente vai tratar aqui então desses cenários, principalmente São Paulo, né, com o Mauro Paulino, aqui, diretor-geral do Datafolha, e o Fábio Zanini, editor do Cadena Poder. Mauro, o que é surpreendente aí é a arrancada, né, do João Dória na final, desde o início da campanha, né, ele começou lá em agosto, final de agosto, com 5% das intenções de voto, está com 38% e 44% dos válidos, né, o que é realmente um fenômeno. Né? É uma trajetória bastante incisiva, né, bastante
importante do Dória. Esse 5% que ele obteve foi pouco antes do início da propaganda eleitoral na TV e logo depois do início da propaganda, uma semana depois, ele já mais do que dobrou as intenções de voto e continuou nessa subida e continua até agora com a possibilidade desse movimento continuar no dia de amanhã, durante o dia e terminar já no primeiro turno. A depender dessa onda, da força dessa onda, a eleição pode de fato terminar no primeiro turno. Agora, Zanini, além de ter mais tempo na TV, o candidato João Dória, ele se apresentou como um não político, né? Empresário, privatista, Isso, não tem nada a ver com esse pessoal que está aí. É um político etc. que nega a política, né? Ele é um político, né? Exato. Embora ele tente parecer que não, ele está disputando uma eleição, é filiado a partido, tem uma grande coligação, ele é um político, só que ele faz de conta que não é. Agora, é impressionante como esse discurso pegou, o discurso de que ele é um gestor, de que ele é um empresário. Eu acho que isso é um marketing muito bem feito, um discurso muito bem ajustado, que ele, como personalidade, inclusive da televisão, sabe levar adiante muito bem. Agora, é um sinal dos tempos também, é um sinal, ele soube aproveitar de maneira perfeita a conjuntura, uma conjuntura de escândalos, de desilusão, pós-impeachment, Lava-Jato, uma descrença muito grande com o meio político. Uma apatia, uma ressaca que a população brasileira está sentindo, que eu acho que vem desde 2013, aquela onda de protestos e se reproduz até os dias de hoje. Ele soube bastante bem traduzir esse sentimento em força eleitoral. Então, esse discurso dele, essas posições, essas atitudes dele, causaram uma certa desconfiança no começo da campanha, até, de certa maneira, foram ridicularizadas por alguns, mas ele está vencendo, ele fez a aposta e está vencendo a aposta. Que se os críticos têm que dar o braço a torcer de que o Dória, ao apresentar-se como um gestor, um empresário, um não político, embora seja político, está disparando e conseguindo bastante ressonância na cidade. Agora, Mauro, se a gente somar aí os candidatos aí de esquerda, né, o Fernando Haddad, a Marta Suplicy, a Erundina, a Marta não podemos mais incluir nisso, né? Agora está aí com o partido no governo, mas já foi do PT, etc. Eles somam aí nos votos válidos 35%. Quer dizer, a esquerda também se dividiu completamente na eleição e o Haddad... Não tem uma tradição, né, em São Paulo de o prefeito se reeleger, né? Tirando o Kassab, que pegou a prefeitura do Serra, mas não tem essa tradição também, né? Eu acho que mais do que a esquerda se dividiu, ou tanto quanto a esquerda se dividiu, as periferias se dividiram. Então aí sim, aí é possível incluir a Marta também, porque Marta e Russomano têm hoje o perfil de um perfil de eleitorado que é muito semelhante ao que o PT obteve nas últimas eleições. Vão muito bem nas periferias, roubaram votos do Haddad na periferia, e o Haddad, por sua vez, assim como a Erundina, tem um perfil que é o perfil do PT antigo, de atingir mais as classes médias, os bairros mais centrais. Então, tudo isso faz com que essa eleição seja atípica. O eleitorado, de fato, nesse ambiente de negação da política, os eleitores estão, de fato, procurando alguma coisa diferente. O Datafolha fez também uma simulação, que é uma pesquisa mostrando aí os eleitores que continuam indefinidos, né? Então, a gente vai mostrar aí 25% dos eleitores, segundo a pesquisa que foi feita ontem e hoje, dizem que ainda podem mudar seu voto. Quando a gente abre esses 25%, ou seja, esse 1 em cada 4 eleitores em São Paulo, a gente nota quem poderia sair beneficiado disso. Nessa divisão, o João Dória, ele teria 20% desses 25%, né? Desse 1/4 aí. O Russomano poderia ser beneficiado com 20% desses votos, a Marta com 18%, o Haddad com 10%, a Erundina com 8%. Ou seja, o João Dória, além de estar na frente, disparado, ele ainda tem aí nesses indecisos, né, junto com o Russomano, uma primazia aí para onde pode desaguar o voto, né? Mesmo entre os eleitores de Marta, a maioria migra para o Dória. O João Dória. Esses que admitem, que têm a intenção de votar em Marta, mas ainda admitem
a mudança do voto, a maioria vai para o Dória. Isso abre possibilidade para um voto útil da direita nesse finalzinho, né? Talvez ali eleitores, sobretudo de Russomano e Marta, que vêm dessa disparada do Dória, querem acabar de liquidar a fatura no primeiro turno, pode ter um movimento que pode auxiliar bastante o Dória nessas últimas horas de campanha. O momento... Tudo está jogando a favor do Dória. Impressionante como todas as circunstâncias da eleição, nesse momento, conspiram a favor do Dória. A impressão que dá é que essa vai ser a eleição em São Paulo em que o voto útil vai ser mais exercitado. Exato. Tanto do ponto de vista em benefício do Dória, como eventualmente do prefeito Haddad, os eleitores de Marta e Erundina. Né? Sim. Zanini, agora, o João Dória, como você colocou aí, veio com uma plataforma diferente, meio ridicularizado no início, está chegando na frente com chance de ganhar no primeiro turno. O padrinho é o Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, que brigou com o partido inteiro e botou goela abaixo o candidato João Dória. Exato. Quer dizer, e ele é pré-candidato aí a presidente em 2018. Não faz questão nenhuma de esconder. É muito impressionante o que terá conseguido o Geraldo Alckmin se realmente o Dória for eleito, seja em primeiro. Se for em primeiro turno é ainda mais impressionante. Em segundo turno já é bastante impressionante. O Alckmin inventou o Dória, né? O Dória é o poste do Alckmin. Como Haddad foi o poste do Lula e a Dilma foi o poste também lá atrás, o Dória é um poste do Alckmin, é um empresário sem ligação com a política, que manifestou um belo dia desejo de se candidatar. O Alckmin ele abraça essa candidatura com vistas a se fortalecer internamente no partido. Então o Alckmin, com uma eventual vitória do Dória, se cacifa bastante para que internamente no PSDB consiga ser o candidato a presidente em 2018. Não dá para dizer que será, por uma série de motivos. Primeiro porque o Aécio ainda é o presidente do partido e controla a máquina do partido. E o Aécio também, a se confirmar a vitória do João Leite em Belo Horizonte, também será uma boa eleição para o Aécio. O feito do Alckmin é mais impressionante, mas o Aécio não sairá mal dessa eleição. Ele colocará, depois de perder o governo de Minas Gerais em 2014 para o PT, que foi uma derrota muito doída para ele, era o aliado dele que perdeu a eleição naquele momento, conseguindo colocar um aliado, que é o João Leite, na prefeitura de Belo Horizonte, ele sai bem dessa eleição também. Então não dá para descartar, não dá para ter certeza que o Alckmin vai conseguir dominar o partido e ser candidato a presidente. Fora o fato de que sempre é possível haver o efeito Celso Pitta. Né? O que é o efeito Celso Pitta? É o apadrinhado que vira um desastre na administração e acaba sepultando o padrinho. Né? O Celso Pitta, em 1996, foi eleito prefeito, apadrinhado pelo Paulo Maluf, que era o prefeito na época. O Maluf, na televisão, deu a famosa frase: se o Pitta não for um grande prefeito, nunca mais votem em mim. E o Pitta foi um desastre e o Maluf nunca mais ganhou nada. Então, é evidente que não dá para dizer que o Dória vai ser a mesma coisa, mas o Dória, a gente tem que lembrar que o Dória é uma aposta. O Dória nunca foi nem vereador, né? O Dória não tem experiência política, então é uma aposta, né? Se o Dória não der certo como aposta, o Alckmin vai sofrer bastante como possível candidato. Só para a gente terminar, vamos passar um pouquinho, voltar com os números do Rio de Janeiro, que é a segunda cidade do Brasil. Aí a gente está com, então, o Marcelo Crivella está na frente, ele é o candidato senador e bispo licenciado da Igreja Universal. O Marcelo Freixo, do PSOL, subiu aí nos últimos dias, né? Está em segundo lugar, mas não está liquidada a fatura no primeiro turno. Como é que vocês veem aí, principalmente, né, a aposta do atual prefeito do Rio, o Eduardo Paes, que foi o candidato Pedro Paulo, né, que teve bem controverso, acusações de ter batido na mulher, etc., do PMDB, que está chegando em terceiro aí, né? Se o Pedro Paulo não for nem para o segundo turno, é uma derrota fragorosa do Eduardo Paes, que resistiu bastante a mudar o candidato, embora tenha sido alertado sobre isso várias vezes, e o próprio Eduardo Paes poderá ter contribuído para esse desastre com as suas gafes, as suas frases engraçadinhas, etc. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto se nós tivermos um segundo turno Crivella contra Freixo, que é uma possibilidade real, vai ser um segundo turno interessante como há muito tempo não se via em lugar nenhum. De um lado, os dois extremos da política, né? De um lado, um bispo da Igreja Universal, senador, ou seja, direita, né, a direita clássica, e do outro lado a extrema esquerda, que é um deputado socialista, do PSOL, partido pequeno. Quer dizer, você vai ter duas figuras muito interessantes de fora do mainstream da política carioca, que é dominada pelo PMDB. Então, em situação de eventual empate técnico.
Então, esse segundo turno, a se confirmar Crivella, Freixo, vai ser bastante interessante de qualquer ponto de vista. E observando as curvas aqui, a evolução, os candidatos que disputam a segunda posição vinham mais ou menos estáveis durante toda a campanha, e agora o Freixo se destacou. Então essa curva faz com que a gente tenha, com que seja mais provável que vá o Freixo para o segundo turno do que os demais candidatos. Mas há que se destacar que o Índio da Costa vem também numa curva ascendente, assim como o Pedro Paulo, né? Na verdade, o Osório também do PSDB que também. É o ex-secretário do Paz, inclusive. Exatamente. Então, de fato, pode ser que amanhã, durante as apurações, a gente tenha uma disputa aí voto a voto, com uma leve vantagem para o Marcelo Freixo. E a gente tem uma notícia agora que a gente recebeu do Ibope, que está divulgando também a sua pesquisa na Prefeitura de São Paulo. Os votos válidos, segundo o Ibope, o Dória está com 35%, o Russomano com 23%, a Marta com 19% e o Haddad com 15%. A pesquisa deles foi feita de quinta até hoje e eles não incluíram aí, a gente não tem ainda os números do movimento dos candidatos, mas como a pesquisa deles começou o campo na quinta-feira, eles não pegaram muito provavelmente esse movimento mais acentuado da sexta e do sábado, que foi com o Datafolha, porque a nossa pesquisa mostra que Dória com os válidos, né, com 44 e Ibope com 35. Sim. É uma das explicações? Pode ser? Pode ser uma explicação. A data de campo, principalmente, período de campo, principalmente nesses momentos finais, que as decisões são mais rápidas e as mudanças mais rápidas se acentuam, é muito importante na análise dos resultados das pesquisas. Então, eu diria que os números do Datafolha, com a pesquisa sendo feita entre ontem e hoje, não são comparáveis com essas do Ibope. Claro. Bom, só para a gente terminar, vamos voltar aos números então de São Paulo, só para os internautas virem aí. A gente tem então a possibilidade do João Dória nesse ascenso aí de chegar com mais de 50% dos votos válidos na eleição de amanhã. Hoje ele tem 44%, o campo foi feito, como o Mauro falou aqui, na sexta e hoje. Russomano e Haddad empatados em segundo lugar nos votos válidos, 16, Marta 14, Erundina 5. A gente fala dos votos válidos porque é isso que define a eleição.